conseguir direcionar essa criatividade, você precisa se esforçar para fazer exercícios diários, onde você vai começar a pesquisar e a colecionar algumas referências, resgatar e registrar memórias afetivas, observar cenários e comportamentos, etc. Tudo isso e mais um pouco vai ser ferramenta para te ajudar a construir o que a gente chama de repertório. Então, quando a gente une todas essas informações que a gente vai coletando, então você vai fazendo resgate de memória afetiva, você vai lembrando lá do tempo que você era criança, lembra da casa da avó, lembra da casa de uma tia, lembra de uma outra pessoa querida que ficou lá atrás, um animalzinho de estimação, uma história que você viveu. Quando você vai resgatando todas essas memórias, quando você vai resgatando e registrando algumas experiências, um restaurante que você foi, que você comeu uma coisa diferente, uma viagem que você fez, tudo isso junto, quando a gente une tudo isso, a gente vai formar uma coisa que se chama repertório, que é muito importante no processo criativo, beleza? Então esse repertório, ele vai ser como uma estante de informações. Então essas informações vão ser imagens, vão ser sons, palavras, cheiros, sabores, sentimentos, experiências, que a gente vai consultando sempre que a gente precisar ter ideia para algum produto artesanal. Então, assim, lembra quando você era estudante e você tinha que fazer um trabalho de escola? Então, hoje em dia é tudo diferente, a gente tem a facilidade da internet e essa facilidade muitas vezes mina um pouco também a nossa criatividade. Mas lá atrás, quando a gente era adolescente e ia fazer trabalho de escola, a gente ia na biblioteca, a gente escolhia o livro na estante, a gente levava para a mesa, lia, registrava as partes que tinham a ver com a nossa pesquisa, copiava à mão e depois organizava essas ideias para construir o texto do nosso trabalho. Então, o repertório é como se fosse uma biblioteca dos tempos de escola. Só que em vez de livro, nas nossas estantes mentais, né, vamos colocar assim, ou físicas também, a gente vai estar cheia de referência criativa que a gente vai consultar sempre que a gente for iniciar um novo trabalho. Beleza? Deu para entender direitinho o que é o conceito do repertório? Então, se você está aí achando que tudo isso é muito complicado e trabalhoso, pode ficar calmo que eu vou dar uma solução para você também. Então, até o fim da live, eu vou te falar o que você pode fazer para você produzir suas peças criativas sem ter que se esforçar tanto, apesar de não ser um grande esforço assim. E eu já vou deixar claro para vocês que se vocês se dispuserem a realmente tentar começar a construir esse repertório de referências, vocês vão ter criatividade infinita. Nunca mais vocês vão passar perrengue para nada que exija ser criativo no negócio de vocês. Então, é muito importante essa etapa. Então, desde a parte criativa, de definição e produção de peças, até a parte estratégica, onde você vai pensar na comunicação e divulgação do seu trabalho, se você tiver um bom repertório, matou. Então, aquela frase, eu não sei o que postar, ou aquela sensação que a gente tem de incapacidade para inovar nos produtos, não vai mais fazer parte da sua vida, se você tiver um bom repertório. Ok, como é que você vai fazer isso então? Como que você vai criar esse repertório? Então, como eu disse anteriormente, muitas dessas referências vão vir principalmente das nossas vivências, experiências e observações de vida. Então, voltando ao exemplo das crianças lá atrás, e a gente tem que recorrer sempre a esse exemplo, observem as suas crianças, vejam como elas se comportam, como elas reagem diante dos problemas, que a gente sempre vai ter sacadas geniais ali para resgatar essa nossa criatividade adormecida. Se você observar, você vai ver que essas crianças elas são sempre muito curiosas e interessadas por novidades. Isso porque tudo é realmente novo para elas não conhecem nada e elas querem e precisam sempre aprender. Então elas passam horas analisando um inseto, elas querem tocar para sentir tudo que é diferente, provar o que é de comer, o que não é, às vezes até o que não é de comer, elas querem comer também, quer provar, quer saber como é que é. E sempre vai ter dois tipos de consequências para cada um desses experimentos. Você tem a consequência boa e você tem a consequência ruim. E tanto uma quanto a outra vai ficar registrado no cérebro dessas crianças. Então as coisas boas, elas vão repetir, e as ruins elas vão evitar ou vão buscar soluções criativas para aprender a lidar. Então aí vai começar uma coleção de vivências, de memórias, de experiências, que lá na frente, na vida adulta, vai servir de combustível para a criatividade. Daí vem a importância da gente fazer esse exercício de resgate e de registro. Entenderam? Então essa é a minha primeira dica de hoje para vocês. Tenta lembrar alguns momentos da sua vida, momentos tristes e momentos felizes, não só da infância.
e tome nota do momento ou só do evento. Por exemplo, minha formatura, meu primeiro cachorrinho, minha professora mais querida, tudo aquilo que eu falei para vocês no começo. Ou do evento acompanhado de algum sentimento que você relaciona a ele. Então, por exemplo, a minha professora mais querida, você lembrou da sua professora? Se você quiser anotar alguma coisa que tenha a ver também com esse evento, você pode anotar. Minha professora mais querida, ela se chamava Ana, eu gostava muito dela porque ela era muito boazinha, ela fazia coisa pra gente na escola que era assim, assim, assado. Eu lembro de uma vez que eu fiz uma atividade com ela assim. Então você pode ir relacionando essas ações, esses sentimentos, essas coisas que aconteciam aquele evento, e aí você vai criando esse banco de memórias. Então eu vou dar um exemplo prático para vocês entenderem a importância disso na hora da gente pensar os produtos. Por que é interessante a gente fazer esse banco de memórias? Então, por exemplo, teve um tempo atrás que veio com tudo, e ainda permanece, uma tendência vintage, onde as pessoas queriam dar para suas casas uma carinha mais aconchegante, que lembrasse casa de vó. E aquelas artesãs que tinham viva na memória afetiva as casas das suas avós, elas conseguiram trazer isso para essas clientes de forma muito simples. Trouxeram peças lindas, cheias de detalhe, que realmente remetiam àquela época. Então, toalhinha de crochê, bordado, mantinha de tricô, muitas outras peças que tinham tudo a ver com essa estéticazinha casa de vó, essa estética vintage. Aí você me pergunta, e se eu não tiver vivido esse tipo de experiência que é a tendência, eu vou conseguir ser criativa para produzir para esse público também? E a resposta é sim. E essa é a minha segunda dica para vocês, a pesquisa. Você pode perfeitamente conhecer, entre aspas, algumas experiências através da pesquisa. E essa pesquisa você pode fazer em sites como o Pinterest, por exemplo, que a gente vive ali no Pinterest procurando receita, a gente pode usar o Pinterest também para fazer as nossas pesquisas. Então você não precisa necessariamente ter ido para a África para conseguir criar uma coleção de safari, por exemplo. Você pode coletar referências, juntar as que mais tem a ver com o que você está querendo produzir e está feita a sua produção. Concordam comigo? Quantas coleções safari que a gente tem aí? A pessoa teve que ter essa vivência de África para conseguir criar uma coleção safari em qualquer ponto do artesanato, seja papelaria, seja crochê, tricô, pintura, qualquer coisa. Então, criem esse hábito de pesquisar referências. E, se possível, façam isso diariamente, para virar um hábito mesmo. Porque o hábito, ele só se torna hábito, ele só vira uma parte da sua vida, quando você realmente faz todo dia aquele tipo de ação. Então, criem esse hábito. Todo dia você entra ali, vamos começar pelo Pinterest, por exemplo. Existem outras formas de pesquisar, mas vamos começar pelo Pinterest. Entra lá todo dia, acessa o site, pesquisa alguma coisa específica que não seja necessariamente receita ou molde de artesanato, entra lá e pesquisa alguma referência qualquer para você começar a ter o hábito de pesquisar por referências. E isso aí no seu dia a dia vai ficando mais tranquilo. Então, organiza essas pesquisas em pastinhas separadas por temas e sempre que você precisar, você vai ter o seu banco de referências. Então, beleza, só com essas duas dicas você já vai conseguir turbinar a sua criatividade. Pode ter certeza.